Oi, segundo ano, tudo bem? Como estão vocês hoje na nossa quarta-feira? Hoje, dia 5 de agosto, olha lá, 5 de agosto de 2020. Entramos aqui em um mês que nós comemoramos o que neste mês? Nós comemoramos uma data muito importante. Nós comemoramos o Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto. E hoje, na nossa quarta-feira, a tia vai deixar um versículo para você, papai, hoje na nossa quarta-feira, tá? O versículo que a tia Luzilene vai deixar se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais, eles têm uma missão muito importante com os filhos, porque eles devem ensinar o caminho correto, o caminho em que o filho deve andar. Porque mesmo quando o filho crescer, o filho não vai se desviar do caminho, não se desviará do caminho correto, porque ele vai lembrar tudo que o pai ensinou. Então, quinta-feira nós teremos aí uma aula programada, uma atividade para o pai. Na quinta não, na sexta, porque quinta é literatura. Na nossa aula de gramática e na nossa aula do Líder em Mim, nós teremos aí umas atividades direcionadas a vocês. E hoje, na nossa quarta-feira, eu queria iniciar falando dessa figura importante que é o pai, dessa referência que nós trazemos conosco dos nossos pais. Se você não tem pai, mas tem um tio, tem aí uma pessoa muito querida com você. A tia Luzilene não tem mais o papai dela ao meu lado. E sabe de uma coisa? Eu tinha dois pais, eu não tinha só um. Eu tinha um que ele foi esposo da minha irmã, que eu morei um tempo muito grande com ele. Fui muito feliz ao lado dele e da minha irmã, assim também como do meu pai. Mas eu trago comigo marcas importantes que eu aprendi com esta pessoa que representava também, tinha também um papel importante na minha vida como pai, que era o tio Gilvan, como eu chamava tio Gilvan. Então ele me ensinou muito, muito mesmo. Então eu trago comigo marcas profundas dele, entendeu? Que foi tudo que eu aprendi com ele, com meu pai. Então essas duas pessoas hoje não estão comigo, elas já não estão aqui presentes, mas a tia Luzilene tem grande amor e paixão por elas e olha como que eu aprendi, tá? Então você, papai, você tem aí essa missão de cuidar do seu filho, de amar, ensinar ele o caminho que deve andar, proteger e, acima de tudo, amar, tá? Então, feliz Dia dos Pais, ainda antecipado nesta quarta-feira. Ainda teremos aí muitas surpresas para vocês. Nos aguardem, tá? Então, vamos aqui agora para a nossa aula. Um conto. Qual é o conto? A Onça e o Bode. Na segunda-feira, a tia Luzilene deu uma aula sobre conto, lembram? E eu passei para casa a leitura deste conto. Por quê? Eu queria que vocês lessem e entendessem para então fazer a nossa atividade. E hoje você irá abrir seu livro na página 11. Olha só o livro que a tia está aqui, o livro 3. Se você ainda não está com o seu livro 3, se você não está com ele ainda, peça para o papai e a mamãe: meu papai, vamos na escola. Vai na escola. Vamos não, você tem que ficar em casa. Papai, vai até a escola,
pega o nosso material, pega o meu material, porque já iniciou o material, eu não quero ficar prejudicado, porque nós encerramos o segundo bimestre. E o terceiro, eu quero ver as atividades no nosso e-mail, quero ver a sua participação, tá bom? Então lembra o papai de vir na escola, papai, vai na escola, pega o nosso material, pega o meu material, se você não tiver um irmãozinho ou uma irmã, pega o meu material, porque eu preciso, tá bom? Então a tia fez a apresentação deste material, lembram segunda-feira? Pois então. E agora, nós temos essa atividade na página 11. Então, vejam bem que a tia já deixou aqui, já respondeu essas duas. Por quê? Para antecipar, para a tia poder falar um pouco. É um conto de grande esperteza. Teve inteligência neste conto? Teve. Teve inteligência, teve esperteza. E quantos personagens? Lembra que a tia falou que uma característica do conto é os personagens, que são o quê? São poucos, não tem um grande volume de personagens, são poucos personagens. E no nosso conto que eu trago aqui, nós temos apenas 2 personagens, não é isso? Pois então, vejam, olha o quanto que o bode foi esperto. Eu já sorri tanto lendo esse conto, lendo e relendo e entendendo, porque ele traz tantas informações importantes. Se você analisar bem, você vai observar aí que tem tanta coisa que nós podemos aprender com este conto. Mas vejam só, o início diz que o bode, ele foi ao mato procurar um lugar para fazer uma casa. E assim ele iniciou, depois a onça veio, deu continuidade, no outro dia veio novamente. Quando eles foram perceber, já estavam os dois morando juntos na mesma casinha. Só que a onça quis ser esperta. Vamos caçar um animal, olha só. No início, vejam que o conto, ele tem o quê? O início, o meio e o fim. E lá no início, inicia falando que eles foram construindo essa casa, passo a passo, e depois foram morar juntos. Tem toda uma história completa, não é assim? E aí, a onça teve a ideia de cada um deles caçar um animal. A onça foi esperta, caçou um animal e o bode ficou o quê? Assustado com aquele bicho que ele pegou. Qual foi o bicho? Um cabrito. Olha como é que o bode ficou todo já meio assim amedrontado, mas deu continuidade em suas atividades em casa. Depois chegou a vez de quem? Do bode ir no mato caçar o quê? Ir ao mato caçar um bicho. Ele teve sorte, encontrou já lá uma onça já abatida, olha só, dos caçadores. Teve grande sorte esse bode, viu? Chegou em casa com a onça. O que foi que a onça fez quando viu a onça? Nossa, ela ficou com medo, ela ficou assustada. E no final da história, bem no finalzinho, o que acontece? Vocês leram, absorveram e entenderam quem foi esperto. Quem foi o mais esperto? Quem foi o mais inteligente dos dois? Então vamos para a nossa atividade. A tia quis dar essa introdução, porque se eu for ler, eu vou a aula todinha, eu não termino de ler, porque é um pouquinho grande. Mas olha só, no trocar ideias tem uma questão que a tia quer discutir um pouquinho, que diz assim: existe certeza boa, existe esperteza boa e esperteza má. O que é a boa? A boa é quando a inteligência é usada para resolver problemas sem prejudicar ninguém. A má é quando alguém sai perdendo ou é enganado. Você conhece histórias assim? Olha só como nós conhecemos, não é isso? Pois então, vamos lá. Primeira questão da atividade diz assim: quem são os personagens desse conto? Quem são? Nós temos quantos personagens que a tia falou no início? 2. Quem são? A onça e o bode. Quem são os personagens? A onça e o bode. Ó, a onça
e o bode. Os personagens são a onça e o bode. Número 2. Onde aconteceram os fatos desse conto? Onde aconteceram? Os fatos ocorreram em uma casinha no meio do mato. Aconteceram aonde? Onde foi que ocorreu? Como que ocorreu? Diz assim: os fatos ocorreram em uma casinha no meio do mato. E a terceira questão a tia deixou aqui em aberto para nós fazermos o que junto a essa análise. Veja que diz assim: numere os fatos de acordo com a sequência em que eles ocorrem no conto. Sequência, onde é que está o número 1? A tia colocou aqui os quadrados e nós temos a frase, né, aqui ao lado. Olha como foi que a tia fez. Você pode fazer assim para você já identificando, tá? A tia grifou a primeira parte onde inicia, passou um lápis de cor e foi colocando os números, ó. Coloquei o número 1, coloquei o número 2 no meu texto, número 3, até o número 6. E então a tia veio aqui, ó. Vamos lá. Qual é a primeira parte? É para colocar em ordem, na ordem, né? Qual é a primeira parte? O bode ergueu a casinha? Não, não é a primeira parte. A onça cortou as madeiras? Não. O bode foi procurar um lugar no mato para fazer sua casa? Sim, o bode foi aonde? No meio do mato, ó. No terceiro, o bode foi aonde? No mato procurar um lugar para fazer sua casa. E o número 2? Número 2, olha aqui no texto de vocês. A tia grifou aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, no 2. A onça cortou as madeiras? Não. O bode instalou-se na casa, olha a parte final, instalou-se na casa, né, dessa parte, afinal dessa parte, não do conto. A onça foi ao mato e encontrou um lugar já limpo? Sim, primeiro foi o bode e depois foi quem? A onça. E o 3? O bode ergueu a casinha? O 3? Não. A onça cortou as madeiras? Sim. O que ela fez em seguida? Ela cortou as madeiras. E o 4? O bode ergueu a casinha. Então nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Qual é que vem agora? Vem a questão, vem a ordem, é número 5. Então tem o 3 aqui, né? O 4. Olha só. A onça foi ao mato e encontrou um lugar já limpo? Está aqui. A onça tapou a casinha com taipa? Sim, olha só o número 5. E ficou o 6. O 6 é o que? O bode instalou-se na casa. Olha só. Então, esta aqui é a nossa atividade. A tia fez questão de fazer com vocês para que você entendesse que quando você vai enumerar uma questão, é bom você pegar já um lápis. Mesmo você sabendo a ordem, mas pega um lápis, você pode fazer isso aqui no seu livro, vai grifando e já vai numerando para facilitar, tá bom? Então esta é a nossa aula de gramática. A tia vai deixar aqui um beijo bem grande para as turmas mais lindas da nossa escola, para vocês, meus amores. Um beijo bem grande para você que está em casa nos assistindo, segundo ano, tá bom? Quinta-feira nós teremos aí nossa aula de literatura. Sexta-feira nós temos gramática, matemática, o que mais? Líder em mim. Pois então nós estamos aqui em uma semana maravilhosa, a semana do Dia dos Pais. Abraça o seu pai. Você está em casa, você pode abraçar o seu papai. Diga que você o ama. O que você gosta no seu papai? Diga para ele o que você gosta nele, tá bom? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.